Boa tarde. Hoje nós iremos tratar do assunto decisão de saneamento, né? A decisão de saneamento, como nós vimos nas aulas anteriores, falando sobre as fases processuais, nada mais é do que um momento processual em que o juiz ele vai analisar se todos os requisitos e pressupostos processuais se tudo foi cumprido de forma adequada pelas partes. Então, o juiz ele vai decidir essas questões, né, analisar a inicial, os documentos juntados, a contestação, a impugnação, não analisar o mérito, mas analisar a formalidade, se foram cumpridas as formalidades das petições, né, juntando a documentação, procuração, né, essas questões de representação. Então, tudo isso vai ser analisado pelo juiz, e o juiz, a partir desse momento, nessa decisão de saneamento, ele vai dirimir o quê? Os pontos controvertidos. Né? Carol, fecha seu microfone aí, por favor. Onde que ele tá? Que eu não tô vendo. Fica bem na bolinha roxa aí, que parece. Ah, pera. Eita. Bom, vamos lá. Então, gente, o juiz, ele vai fazer o quê? Ele vai analisar, né, se todas as questões, se as partes estão legitimamente representadas, se estão demonstrando interesse no julgamento, se existe ali, se estão presentes as condições, os pressupostos processuais, e ele vai analisar também, a partir do momento que ele parte para um segundo momento, ele vai analisar também as preliminares que foram levantadas na contestação. Então, o juiz, neste momento processual, ou seja, na decisão de saneamento, ele irá também decidir as questões, as preliminares suscitadas na contestação. Por exemplo, se foi aduzido na contestação ilegitimidade da parte, ilegitimidade passiva, o juiz, neste momento, ele vai, antes de adentrar em outras questões, né, de marcar audiência, de definir provas, ele vai dirimir essa questão, essa preliminar que foi levantada na contestação. Pode ser que o juiz não queira decidir isso neste momento processual, na decisão de saneamento. Pode ser que ele deixe para decidir quando ele for decidir o mérito da causa, quando ele for sentenciar, ele for decidir o mérito, ele já também abordará, primeiramente, a decisão, no caso, as preliminares levantadas na contestação. Então, neste momento, o juiz, ele pode analisar, deferir, ele pode acolher as preliminares ou rejeitar as preliminares. E ele vai para um terceiro momento, ele declara o processo saneado, né? O que é isso? O que é sanear? O juiz, ele vai simplesmente pegar uma lista, né, como se fosse um checklist, e ele vai linkando, ele vai ticando aquilo que está correto no processo, para que ele possa, a partir daí, analisar as preliminares, declarar saneado o processo, para que ele possa fixar os pontos controvertidos, intimar as partes, né, para manifestar acerca das provas a serem produzidas, e que elas manifestem também sobre os pontos controvertidos. Né? O juiz, ele também fixa os pontos controvertidos. Né? Ele fala, declara o saneado do processo e fixa os pontos controvertidos. O que seriam os pontos controvertidos? É aquilo que está conflitante entre as partes. É aquilo que é o objeto da demanda entre as partes. Né? É o objeto da ação. Por exemplo, se você entra com uma ação, propõe uma ação de reparação de dano material ou moral, qual que seria aqui os pontos controvertidos? Aí o requerente alega que houve, por exemplo, uma negativação indevida, né?
Aí o requerido alega o quê? Não, que não houve negativação indevida, que o requerente deve mesmo. Então, qual que é o ponto controvertido? A ocorrência do dano. Se houve ou não a ocorrência do dano, se houve ou não a prática do dano. E também, se havendo a prática do dano, qual o valor do dano material? Qual o valor do dano moral se tiver? Então, isso é o ponto controvertido. Outro exemplo, uma prestação de serviço, uma obrigação de fazer. Você contrata uma pessoa para fazer um determinado serviço para você, por exemplo, um vestido de noiva, né? Esse vestido não é entregue na data correta. O que você vai pleitear? A obrigação de fazer ou, né? Ou o quê? Reparação de dano. Obrigação de fazer, se tiver em tempo hábil ainda, né? Ou uma reparação de dano. Então, você vai discutir o quê? A má prestação de serviço, a não prestação de serviço, no caso, né? A ocorrência desse dano, a concretização do dano e o dano moral, caso ele seja detectado. Ou seja, você vai discutir, porque o dano moral você tem que, como requerente, como autor, você tem que identificar, apontar o valor que você deseja a título de dano moral também na inicial. Então, o juiz declarado saneado o feito, ele vai fixar os pontos controvertidos. E, então, o que é isso? Então, é aquele confronto que vai ter. O que vai ser discutido na audiência de instrução, né? Nada mais é do que isso. Vai fixar os pontos controvertidos, aquilo que vai ser abordado na audiência de instrução e julgamento. Porque, muitas vezes, por que o juiz ele toma essa decisão de saneamento? É extremamente importante para o escorreito andamento do processo. Porque senão, gente, chega na audiência de instrução e julgamento, a audiência fica muito aberta, né? Não foca naquilo que realmente é importante para o processo, que será relevante para que o juiz obtenha de informação para que ele possa sentenciar posteriormente. Então, isso é um ponto controvertido, ele vai colher as provas em cima desses pontos controvertidos, né? Ou seja, configuração ou não de ato ilícito. E aqui, se for um exemplo de reparação de dano material ou moral. Existência ou não de dano moral, ocorrência ou não de dano material, valor, né? Então, os pontos controvertidos, eles vão ser analisados, eles vão ser alterados, obviamente, dependendo de cada caso, né? Dependendo do caso. Então, se for, igual eu falei, uma obrigação de fazer, né? Se for uma negatória, né? Ou seja, obrigação de não fazer. Então, tudo isso é importante, né? E deve ser ressaltado pelo juiz. Ficam delimitados, como questão do direito, os relevantes para a decisão de mérito. O que o juiz vai discutir? O que é o mérito? Né? O que ele vai discutir na ação? O que ele vai abordar na ação? Né? No caso, se houve ou não dano à responsabilidade civil. Então, o que você vai usar como mérito? Né? Uma questão de direito. Questão de direito, eu vou indicar os artigos. Então, o juiz vai indicar os artigos que são referentes àquela questão de mérito hora discutida. Então, se for um uso campeão, ele vai suscitar aí, como questão de direito, a declaração ou não de aquisição de propriedade de forma originária. Né? Se for uma questão relacionada a uma cobrança, né? Então, ele vai, ou seja, querendo ou não, ele está cobrando um débito, né? O autor está cobrando um débito do requerido. Então, ele vai se ater a essas questões de direito, né? Que são relacionadas ao mérito da ação. E, posteriormente, ele vai deferir a prova testemunhal ou documental, hora requerida, né? E vai... Por quê? Porque na inicial, vocês não protestam por provas, né? Você fala, protesto pela produção de todas as provas em direito admitidos.
especialmente prova documental, prova testemunhal, prova pericial, né? Isso vai dependendo muito do caso apresentado e o que você requereu como prova, né? O requerido também pode ter já suscitado na peça de contestação, ele vai ter suscitado o quê? O que ele quer de produção de provas, né? Então, aqui, as partes vão ser intimadas, as partes em prazo comum, ou seja, as duas ao mesmo tempo, para apresentar o quê? O rol de testemunhas, às vezes apresentar, fazer requerimentos, né? Ele pode fazer um requerimento, vamos supor que um documento esteja na posse do requerido, ou então esteja em uma autarquia que a pessoa não conseguiu pegar, ele pode pedir também para expedir um ofício para determinada, né, uma autarquia, por exemplo, um DETRAN, uma Secretaria da Fazenda. Então, ele pode fazer os requerimentos, no caso, as partes, depois que o juiz proferir esse despacho de saneamento, no momento que ele for apresentar o que ele quer produzir de provas. Se ele quer produzir prova testemunhal, documental, pericial, né? Então, aqui, o juiz, ele vai deferir a prova e vai intimar as partes, né, para apresentar o rol de testemunho. Ele também vai, o juiz, o magistrado, ele vai o quê? Marcar a data da audiência de instrução e julgamento. Então, ele vai declarar qual data, qual dia, o horário, o local, onde acontecerá a audiência de instrução e julgamento. Então, ele fixa o prazo de 15 dias para apresentação, né, do rol de testemunhas, e pode ter acontecido, por exemplo, do autor já ter juntado na inicial o rol de testemunhas. Pode ter acontecido também do requerido já ter juntado o rol de testemunhas na contestação. Então, depois disso, o que o requerido ou o requerente vão manifestar, né? Eles vão manifestar que eles vão reiterar o rol de testemunhas já juntados na inicial, ou o requerido, no caso, ele vai reiterar o rol de testemunhas juntados na peça de contestação. Se ele não mudou o rol, ele pode fazer isso, entendeu? Porque pode ser que nesse meio tempo da propositura da ação, até nessa fase de decisão de saneamento, pode ser que uma testemunha às vezes se mudou, você encontrou uma outra testemunha que vai ser melhor para elucidar os fatos, né, e para testemunhar em seu favor, né? Então, o advogado, né, ou seja, o autor e o réu, o requerente e o requerido, eles devem apresentar o rol de testemunhas dentro do prazo de 15 dias, que tem que ter, gente, tem que conter o nome completo, né, toda a qualificação da testemunha, nome completo, a profissão, estado civil, idade, endereço, CPF, RG, principalmente o endereço da residência, sob pena de preclusão. O que é preclusão? Preclusão é quando eu deixo de praticar um ato processual no momento oportuno. Eu tinha que ter praticado, ou seja, eu tinha que ter juntado o rol de testemunhas dentro desse prazo de 15 dias. Se eu não fizer, depois eu não vou poder fazer. Precluiu o direito de fazê-lo, né? Então, isso é preclusão consumativa, né? Então, aqui, gente, quem que vai fazer essa intimação das testemunhas? Os advogados. Com o novo processo civil, né, com a alteração feita no processo civil, a partir de 2015, já não é novo, né? Tá bem velhinho já. No caso, a quem cabe intimar as testemunhas? O advogado. O advogado, ele vai intimar as testemunhas, né? Ele vai apresentar uma intimação, ele vai encaminhar via correio com a R, né? Para que ele possa, posteriormente, juntar no processo a comprovação que ele efetuou a intimação das testemunhas. Ou você pode também, o autor ou o réu, falar assim, não, excelência, as testemunhas irão comparecer independentemente de intimação, mas mesmo assim vocês têm que arrolar, tá?
o arrolamento das testemunhas é imprescindível, porque você não pode chegar com as testemunhas lá no local, no dia da audiência, sem estar arrolada no processo, porque o juiz, o magistrado não vai ouvir. Salvo se for nos juizados especiais cíveis, que lá cabe em razão dos princípios que norteiam a Lei 9.099, que é celeridade, oralidade, informalidade. Mas, na justiça comum, se você não arrolou as testemunhas, você não vai poder levar no dia. Então, o que é o correto, professora, fazer? O correto é arrolar as testemunhas no tempo determinado pelo juiz. Depois disso, providenciar a intimação delas através de uma carta de intimação, onde o advogado vai colocar no correio as expensas do seu cliente, ou seja, quem vai pagar o seu cliente, com a R, para que ele possa, posteriormente, juntar ao processo e provar que houve a intimação das mesmas pelo advogado, que ele cumpriu o que estava descrito no artigo 450, né, do Código de Processo Civil, 455, perdão. Aí, gente, vai finalizar, né? Não havendo demonstração de dificuldade ou impossibilidade para a produção de provas ou previsão legal para inversão, a distribuição do ônus probatório deverá observar a regra do artigo 373 do Código de Processo Civil. O artigo 373, ele fala o quê? A quem compete provar, né? Vamos ler o artigo 373 para vocês lembrarem. O ônus da prova incumbe, inciso 1, ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou instintivo do direito do autor. Então, gente, aqui cabe, no caso, a distribuição do ônus da prova, de acordo com o artigo 373, ou seja, quem alega que é o autor tem que provar, né? E o requerido tem que provar o quê? O fato extintivo, modificativo do direito do autor. É isso que vai, essa distribuição do ônus da prova, né, que é prevista pelo Código de Processo Civil. Salvo se você requerer, na inicial, inversão do ônus da prova, se tratar de uma relação que há uma hipossuficiência processual. Em regra, são relações de consumo, que têm essa característica de hipossuficiência processual, né? Aí o juiz pode inverter o ônus da prova, ele vai distribuir essa prova de forma diferente. Quem tem que alegar que o autor está errado é o réu. O autor, pela dificuldade de produzir provas em juízo, em razão de ser uma relação de consumo, né, que vocês ainda não viram direito do consumidor, então, nesse caso, poderá haver o pedido de inversão do ônus da prova, né? Em regra, em relações de consumo, é muito comum fazer esse pedido nos termos do artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor. Mas, não se tratando de relação de consumo e havendo um equilíbrio na produção de provas entre o autor e o réu, não há que se falar em inversão de ônus da prova, né? Então, vai ser aplicado o que prevê o artigo 373 do Código de Processo Civil. E cada um vai, ou seja, quem alega tem que provar, e o requerido tem que provar o quê? Os fatos constitutivos, modificativos e extintivos do direito do autor, né, nos termos do artigo 373. Nossa, tem gente querendo entrar. Bom, vocês estão me vendo, gente? Vocês estão tão quietinhos, vocês estão me vendo aí? Estamos sim, professora. Alguma dúvida? Até agora não. Não? Porque essa matéria, né, vocês já viram ela em processo civil, mas a gente está pegando o quê? Aquela conceituação que vocês já viram em processo civil, estamos
trazendo aqui para a prática. Então, nesse momento, vocês irão atuar como magistrados. Então, vocês vão pegar um processo, né, e vão proferir essa decisão de saneamento como juízes, atuando neste momento como juízes. Atuando nesse momento como vocês estão ali atuando como magistrados e fechando aquela fase de conhecimento do processo para dar início à fase de instrução e julgamento. Né? Então, essa fase de instrução e julgamento ela é marcada pela decisão de saneamento. Né? Então, nesse momento, vocês irão atuar como juízes, como magistrados. Então, vamos confeccionar uma peça, uma decisão de saneamento, onde eu vou inserir aquela última atividade que vocês fizeram, inclusive a impugnação, a contestação, vocês irão fazer também a decisão de saneamento. Por quê? Porque ali já é mais completo. E como vocês fizeram a impugnação, a contestação, dá mais subsídio, mais argumentos, né, para que vocês possam fazer também ali a decisão de saneamento, né? Peraí. O juiz poderá, em algum caso, resolver o mérito na fase saneatória? Não. Só se pedir julgamento antecipado da lide. Entendeu? Se pedir o julgamento antecipado da lide, se uma das partes pedir, pode ser que o juiz acate esse pedido e não haverá necessidade de ter audiência de instrução e julgamento. Aí sim, né, o juiz já pode proferir a sentença. Mas se tiver o requerimento de audiência de instrução e julgamento, se a causa for de maior complexidade, que demanda comprovação dos fatos alegados, vai ser necessário a audiência de instrução e julgamento, e nesse caso também, consequentemente, a necessidade de ele de ter audiência de instrução e julgamento, e não tem como ele manifestar nesse momento processual. Mas, se a questão for só de direito, questões de direito, né, que você consegue comprovar através de juntada de documentos ao processo, se você consegue provar, aí sim o juiz não há necessidade nenhuma de marcar uma audiência de instrução, né? Aí as partes podem manifestar pelo julgamento antecipado da lide. Aí não vai ter esse momento de audiência, não vai ter esse fechamento, né? O juiz vai analisar o saneamento, ele já vai proferir ali a sua sentença, né? Caso tenha esse pedido de julgamento antecipado. Mas, no mais, não pode, né, nesse momento. Se não for esse caso, não vai poder proferir a sentença nesse momento, não. No máximo que ele pode abordar é a questão de rejeitar ou acolher as preliminares. O mérito ele só vai adentrar após a realização da audiência de instrução. Tá? Entendeu, Yara? Bom, alguma dúvida? De nada. Com relação às nossas atividades, o que nós iremos ter como atividade para ser avaliado na segunda VA? Porque na segunda VA não, né? Nós teremos só 2 VAs, perdão. Então, agora não é o momento, a gente não vai fechar nada, né? Não vai ter fechamento de atividade nenhuma para a nota da segunda VA. O fechamento vai ser na terceira. De atividades, o que vocês já têm para fazer? Já fizeram, provavelmente, né? Vocês terão essa impugnação ou contestação que vocês já fizeram, provavelmente, né? Vocês terão que fazer essa decisão de saneamento. E na semana que vem, nós teremos a aula sobre roteiro de audiência de instrução e julgamento. Então, a gente vai ter uma aula específica sobre audiência de instrução e julgamento. Então, aí eu vou passar para vocês uma outra atividade, que é fazer um relatório num site específico, audiência online, para que vocês possam se preparar para a audiência que nós iremos fazer do processo simulado, entendeu? Então, nessa segunda VA, vocês estão tranquilos com relação à minha matéria, no MAS, né?
no NAS 1 e no NAS 2, que é necessário somente ali, só na terceira VA. Aí seria aqui, no caso, terceira entre aspas, para vocês serão só duas, né? Então, primeira e segunda, tá? Eu já falei com o professor Alex a respeito disso. Alguma dúvida que vocês queiram tirar? Professora, Carol, quem mais está aqui hoje? como Pode é que falar. vai funcionar? Como é que vai funcionar o caso do simulado que a gente vai fazer da A audiência gente vai ter que simulada? fazer todo mundo síncrono, né? Vai ter que Ah, fazer online, né? online. Ah, sim. Aí vai ser Vai ter aquele que mesmo fazer. caso que você deu em sala para cada um? Hã? Vai ser aquele mesmo caso que você deu para cada um em sala já? Já é aquele mesmo caso, aquele caso que vocês estão trabalhando desde o começo do semestre, né? Então, aquele caso que vocês irão fazer audiência. Ah, Eu sim, já entendi. disponibilizei para vocês o cronograma, né? Tá no NAS Eu não. 2, é só vocês olharem. Agora, ou seja, como é que quem tá qual fase é de quem, entendeu? Vocês passarem o processo uns para os outros, para manifestarem, Uhum, entendi. entendeu? Mas provavelmente vai ser dessa forma, porque em razão, teve uma manifestação que vai suspender as aulas por mais 30 dias, né? As aulas presenciais. Então, acredito que as nossas audiências serão remota mesmo, né? Online. E seria tão bom se fosse presencial, porque a gente ia preparar o auditório, né? Para microfones, podia levar outras pessoas de, de outros períodos, né? Para ficar mais dinâmico. Mas aí a gente vai ter que fazer dessa forma. Vou ver com o professor Alex como é que vai ser feito direitinho, né? Que ele que é o coordenador, vamos ver o que ele está pensando. Mas acredito que seja dessa forma mesmo, Yara. Professor, em quantas fases? Porque a gente ia fazer, cada um ia fazer a sua fase, né? E ia te mandar para você corrigir. Aí a gente já pode fazer e te mandar, porque eu ainda nem comecei ainda a fazer. Vai, tem que já. Por Porque eu quê? não sabia. Não, porque eu não sabia como é que ia ficar, eu ainda fiquei meio em dúvida, não sabia se ainda ia ter a audiência simulada, aí eu fiquei meio sem saber. Era até para Ah, não te mas perguntar, eu mesmo tinha se tiver esquecido. audiência simulada, vai ter que ter o processo para entregar, que ele faz parte da nota, né? Então, vocês têm que já Uhum, tem que estar rodando o processo, já tinha que ter inicial, né? Já deveria estar na fase aí de, pelo menos, de impugnação e contestação. uhum. Ah, então eu vou falar para os colegas no grupo, porque eu acho que a maioria não fez. Não, gente, pelo amor de Deus, vai. Continua a mesma coisa das aulas presenciais. A gente está tentando seguir o roteiro no mais próximo possível para que vocês não percam porque isso é importante para vocês fazerem, né? Montar esse processo, saber como que monta, a ordem de cada fase. Isso é muito importante para vocês. Então, por isso que a gente tem NAS 1 e NAS 2. O NAS 1, a gente prepara vocês para fazer a peça, né? Explica como que faz, dá as dicas como que faz a peça. E no NAS 2, vocês montam um processo simulado. Mesmo que a gente Entendi, não tenha audiência, o processo eu vou exigir. entendi. Mas vai ter Eu estava audiência. vendo, ontem eu estava vendo na televisão que alguns setores da educação só vão retornar o ano que vem. Eu quase entrei em pânico. Não vai ser isso tudo, não. É porque, assim, gente, você imagina lidar com criança pequena, né? Eu imagino que deve Uhum. ser educação fundamental, né? Que é Eu difícil, também pensei nisso. porque aí é complicado. Imagina, você manda seu filho com uma máscara para a escola, ele volta com outra, volta sem, né? Uhum. Realmente o professor não dá conta de controlar. Põe a mão na boca, põe a mão na boca do outro colega. Ali realmente uma transmissão de tudo quanto é vírus e bactérias que tem, né? Quando o menino é pequeno, eles pegam tudo quanto é doença. Em razão disso, né? Verdade. Essa troca. Então, eu acredito que talvez seja relacionada ao ensino fundamental 1. Mas mesmo assim, creio eu que
no ano que vem. Eu imagino que em agosto a gente consiga voltar. Até pelos exemplos dos outros países que já estão retornando, voltando, e vão já voltar às atividades também de faculdade. China já voltou, né? Já voltou, as escolas já foram reabertas. Então, acredito que pelo tempo, mais ou menos, acredito que em agosto nós retornaremos, Se Deus normalmente. quiser. Eu pensei que fosse junho, para te falar a verdade. Mas veio essa determinação, jogou um balde de água fria no na minha intenção, né, na minha vontade, porque eu queria voltar, né? Todo mundo quer voltar. Verdade. Mas, assim, as nossas aulas estão correndo normalmente. O que vocês têm que fazer é não deixar acumular as atividades, porque depois vocês vão ter dificuldade de entregar essas atividades para os professores. Eu imagino que vocês estão tendo atividade de todas as matérias, né? Sim, aham. Eu acredito, atividade de todas as matérias. Então, vocês têm que fazer como vocês faziam lá na aula, né? Entregar tudo certinho, porque senão vocês vão dar conta, não. Né? De todas as atividades, ou seja, mais de quantas matérias vocês têm? Umas 7, 8, sei lá? Ah, eu acho que esse semestre eu tô pegando 9, porque eu pego a na Uni. Pois é. Então fica difícil. Então, todo dia, né, no dia da aula, procure atender o que deve ser feito no dia da aula, né? Uhum. Sete disciplinas. Então, porque senão vocês vão ficar perdidos, vai ter muita coisa para entregar. Mas o processo ainda tem tempo, porque como a gente não está encontrando todos, né, mais presencialmente, dá tempo ainda de entregar, e como vocês não têm 3 VAs, só 2, o tempo ainda salva vocês nesse caso aí, né? Vocês ainda têm um tempo hábil para fazer o processo. Ok? Bom, eu vou disponibilizar qual atividade que nós iremos fazer, essa atividade de decisão de saneamento. É aquela mesma atividade que eu passei, que vocês fizeram impugnação contestação, que é aquela do Estado de Goiás, reparação de dano, né? Que fala, tem preliminar, né? E tem o mérito. Então, fez um apanhado geral sobre a inicial, sobre a contestação, e vocês fizeram a impugnação. Então, fica fácil de vocês fazerem aqui, no caso, a decisão de saneamento. E qualquer coisa que tiverem dúvida, pode mandar no grupo, né? Às vezes, se eu demorar a responder, mas eu respondo, pode ficar tranquilo, tá? Se quiser me mandando por e-mail também ao que vocês já fizeram do processo, porque todas as atividades têm que ser anexadas no AVA. O processo simulado, se quiser me mandando para eu dar uma analisada, pode me mandando por e-mail. Ok? Alguma dúvida a mais? Não precisa chorar não, Carol. Você é da área da saúde, você ainda está trabalhando muito? Voltou a trabalhar? Estava de licença, né? Pode liberar o microfone, agora nós terminamos a aula, pode conversar. Professora, tô em unidade sentinela fim de semana. Mas tá difícil, viu? Credo. Eu acho que agora que ele flexibilizou, vai ter muitos casos. Você acha? Eu acho que as pessoas estão meio sem noção do que realmente esse vírus é capaz, assim.